Oi, gente, mais um café e fala. Toma café e fala, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, o Eu Sou Feliz que a Minha Mãe Morreu, coloca pra cá, e o documentário, né, Quiet on Set, que tá na HBO Max, no caso agora só no Max, né? Tiraram o HBO do nome. E é isso que acontece, gente. Ai, eu espero que eu não sinta muito calor. É isso que acontece, né? Vou falar primeiro do livro e depois eu entro nos pormenores do documentário. Esse livro é a experiência literária da própria Janet McCurdy, sim, a menina do iCarly, a Sandy iCarly, né? Pra ela falar sobre algumas coisas que ela não conseguia falar por uma simples questão. A mãe dela ainda era viva. Então, e até certo ponto, até muito recente na história dela, ela não se dava conta de que ela convivia com uma mãe narcisista, né? E a mãe dela foi bem efetiva nessa questão de dominação, né? Ela dominou a vida da filha até quando ela não pôde mais. E ela começou a perder esse domínio da vida da filha quando o câncer voltou, né? Que foi quando elas foram separadas. De fato, assim, marca mesmo o período em que ela começa a perder o domínio da vida da filha nesse ponto. Porque antes a Janet já tinha se mudado, já tinha morado sozinha, né? E acaba que, mas ainda assim a mãe dela ainda ia lá, ainda dormia lá, ainda influenciava. Quando ela começou mesmo a ficar mal por isso, a voltar no caso, né, que foi constatado que voltou o câncer dela, aí sim ela começou a perder mesmo o espaço da vida da filha, que foi quando também a Janet piorou, né? Porque sem o domínio da mãe dela, era aquele tipo de pessoa, nossa, sem minha mãe eu fico perdida. Era uma clássica vítima de um narcisista que falava que sem a pessoa narcisista, né, a pessoa não era nada, a pessoa não sabia nada, a pessoa não sabia viver, não sabia comer, não sabia fazer nada. E mas tá, né? Vamos começar do começo. A Janet, ela era essa menina, ela tinha uma origem muito pobre, ela vivia num bairro predominantemente pobre, de forma que eles até tinham um apelido pra gente branca que era muito pobre, feito ela, né? Agora eu não vou lembrar qual é. Gente, é tão tempo que eu li a maioria desses livros, então assim, tem basicamente um mês que eu não leio quase nada direito, então alguns detalhes eu já deixei passar. E o que que ocorre? A Janet, ela nunca quis muito ser atriz, era uma vontade da mãe dela que ela fosse a mãe dela queria muito ser famosa, né? Enquanto isso, né, eu vou parar de segurar o livro porque eu vou começar a tomar meu café. E nem vou falar a hora pra não dar muito detalhe de como tá a minha vida com o meu sono, mas tudo bem. Mas tá. A Janet, ela era uma criança normal, vamos dizer assim. Só que assim, ela era mormon. E a mãe dela também era, né? Era uma coisa de família, né? A mãe os filhos vão acabar sendo, né? E uma vontade de ser famosa a vontade de ser famosa era da mãe dela. E a mãe dela corria atrás, né, de fazer a Janet famosa. Qualquer e toda situação de colocar a Janet em alguma situação que ela fosse ser exposta, ela colocava. Porque ela queria que a Janet fosse esse marco, né, pra mãe dela. A mãe dela tinha vontade de ser famosa e realizava isso na filha, né? Não é à toa que é a mãe dela que procura esses primeiros papéis, que vai atrás, né? A Janet fazia bastante coisa, gente. Ela fazia aula de dança, aula de música, tudo pra ela desempenhasse bem, né? O papel de atuação dela. E num primeiro momento é a mãe que gere a carreira dela, né? É a mãe que vai atrás, é a mãe que fala com as pessoas, é a mãe que leva ela pra testes, né? À toa que uma das situações que ela narra bastante aqui era o fato de que a mãe dela é... A mãe dela era uma senhora, assim, que quase não fazia nada, tipo, de atividades, assim, de sair de casa. Mas se fosse pra levar a Janet num teste, ela botava o carro e se fosse preciso atravessar o país de carro, ela levava a Janet. E é até bizarro, porque né, você vê que se for pro interesse dela, ela faz. Se for pro interesse próprio dos outros, não, também não, né? Tipo, eu não vou te levar ali só porque, sei lá, um aniversário da sua melhor amiga, sabe? E a Janet, num primeiro momento, ela fala que desde criança ela já não queria, né? Mas como assim? A mãe dela sempre falava, ai, Janet, tipo assim, fazer um reforço positivo, né, dessas coisas. Ai, porque você fez isso, porque não sei o quê. Elas tinham uma relação, assim,
que não é que não era problemática, era, mas sabe aquela situação de que ela sempre agradava a mãe dela e a mãe dela sempre reforçava isso, né? Não é à toa que ela falava na frente do... A Janet tem outros 2 ou 3 irmãos, então ela sempre falava, né, que o orgulho dela era a Janet, porque a Janet fazia o que ela queria, porque a Janet era uma mocinha, uma boa menina, essas coisas tudo. E os irmãos dela sempre assim, tá bom, mana, senta lá, Cláudia. Né, tô aqui, um dos irmãos também meio que foi inserido nesse negócio, mas não foi muito pra frente. O menino, ele era até bom, mas com a questão de atuar, né? Mas, assim, a mãe não fazia esse esforço por ele, ela fazia pela Janet. E ela vai contando e narrando, né, toda essa situação que foi até chegar, por exemplo, na Nickelodeon, de quanto que a mãe dela era uma mulher que, assim, quem apresentou os transtornos alimentares, que a Janet ainda se trata, né, foi a própria mãe, porque ela foi fazendo pequenos papéis até certo ponto, né, quando ela era mais nova, ela fazia papéis pequenos, uma participação aqui e ali, não era nada muito, assim, carreira, entendeu? Só que ela foi começar a entrar na adolescência e a mãe dela percebeu que aquilo ali diminuiria bastante, né, a participação dela em séries, porque assim, a não ser que seja uma coisa para adolescente, de resto, eles não vão chamar uma menina adolescente para fazer papel de criança. E foi nesse ponto que a mãe dela percebeu que ela deveria, né, elas deveriam fazer uma dieta restritiva, né? A mãe dela já meio que vivia numa dieta restritiva, ela comia super pouco e o que ela comia, por exemplo, ela comia legumes, ela só tomava chá e tal. Então, assim, era uma coisa bem esquisita também essa alimentação, né? À toa que a gente vai também, os parentes, né? O avô, acho que também da Janet, percebe que ela tem uns toques estranhos, né? E ele até comenta com a mãe, você não quer levar ela no psiquiatra, não? Porque eu acho que ela, sei lá, ela é muito esquisita, ela faz as coisas, tipo, tem todo um ritual pra ela fazer as coisas e tal. E ele falou especificamente, eu acho que ela tem toque, porque ela tem muito ritual pra fazer as coisas. E foi esse avô que chegou e falou pra mãe diretamente, ela falou que não ia levar em psiquiatra coisa nenhuma, que isso aí não era nada, e que ela podia lidar muito bem com a filha dela. E já, né, pra tirar esse negócio, né, de que alguém pudesse ver isso, né, e a mãe dela dava banho nela, aquelas questões traumáticas, né, que a gente viu, tem um vídeo da Vitória sobre, né, que ela fala sobre esse livro também, e fala sobre o documentário, eu vou deixar os dois linkados aqui, a mãe dela, assim, dava banho nela, e, nossa, isso deu muito problema, até certo ponto, porque, tipo, ela não achava que fosse ruim, sabe, só que, conforme ela foi crescendo, ela foi sentindo um pouco mais, assim, de que talvez eu acho que isso não seja uma coisa comum, sabe? E é uma coisa que os narcisistas fazem, né? Tipo, ele só cria aquilo que vai interessar ele, né? Então, por exemplo, tem muita gente que acha que aquilo ali que vive é normal, que as outras pessoas também são assim. Aí entra em contato com outras pessoas e fala, não, mano, isso aí não é normal, não. Aí eles, o quê? Tipo assim, como assim, né? E a mãe dela apresenta essa dieta super restritiva, né? Que elas comiam, acho que 1.000 calorias, ou era 800 calorias o dia. E elas emagrecem muito. Não é à toa que ela emagrece tanto que, sim, retarda um pouco a puberdade dela. Mas as pessoas, os outros pais da aula de dança que ela frequenta, ou da aula de atuação, de teatro, sei lá, eles percebem que ela tá muito magra. E assim, todas as meninas entrando na pré-adolescência e ela magrinha, sabe? Parecendo uma menina, criancinha ainda. E a mãe até fala, ei, você não acha que tem alguma coisa com a Janet que tá errado, não? A mãe de uma das meninas, quando ela tenta falar, a mãe dela, tipo, arranca, sabe? E sai, porque a Janet estava sentada no carro com a mãe, né? E quando ela vai comentar, assim, alguma coisa pra levar ela no médico, achando, né, que a mãe dela fosse uma pessoa normal, né, ela arranca, sai com o carro e não deixa a menina nem ouvir, né, o fim da conversa. Então, assim, uma relação muito complicada, gente. Aí vamos acortando, né, os pontos. Eu queria poder fazer um vídeo muito melhor, né, sobre isso, mas eu tenho limitações, né, que me impedem nesse momento. Mas tá, vamos avançando um pouco e avançamos pro momento em que ela, basicamente, né, viaja com esse namorado escondido. E eles vão pro Havaí, eu acho. Ela termina, parece que uma temporada de
de iCarly, ou era o fim de iCarly, aí sei que deram férias, né, pro pessoal, e ela conseguiu 2 semanas, eu acho que no Havaí, alguma coisa assim. E ela foi com esse namorado dela, que era um namorado, assim, que ela mantinha escondido, que ela namorava escondido com ele, porque a mãe não podia saber. A mãe não podia saber de nada dela, tipo, da vida pessoal dela. Pra vocês não me verem mastigando. E essas fotos meio que vazam, acho que pelo TMZ, né? Que eles pegam o exato momento que tá ela acompanhada ou abraçada com o menino, e ela recebe um monte de ligação da mãe dela falando: você é uma vadia, porque você é uma vagabunda, eu nem imagino as coisas que ele deve estar fazendo com você. Tipo, sendo que ela já tinha, sei lá, eu acho que 19, 20 anos. E, né, completamente aceitável nessa idade, né? Sendo que ela era uma menina que se basta. Ela ganhava o salário dela e tal, ela tinha as coisas dela. E ela ficar falando esse tipo de coisa pra menina, que nem morava mais com ela. E ela falou, ela xingou mesmo a menina. E até o namorado viu, assim, a situação toda, ele pegou o telefone dela, ele colocou dentro do cofre, né, do quarto, e disse: a gente só tira de lá quando a gente for embora. E ela passou o restante, né, das férias dela todinhas pensando no que a mãe dela devia estar falando pra ela. E acabou, assim, com o mood dela. E no final da mensagem toda, ela ainda mandou assim: olha o abuso, né, da pessoa. Fala: olha, a geladeira quebrou, manda dinheiro pra gente comprar uma nova. Aí eu... Ai, gente, não sei se é porque, né, eu não convivo com gente assim, eu ia falar: vai que vai ficar querendo, minha querida. Zero centavos pra você. E o livro, assim, começa no momento que a mãe dela... que tá todo mundo no quarto, né? Por que eu tô voltando, né? Porque pra vocês entenderem o final, né, já, da coisa. A mãe dela passou mal, foi internada, e dessa internação a mãe dela morreu, né? E o que ocorre? Mandaram mensagem pra Janet, falaram, né, tipo: olha, Janet, dá pra você vir aqui, a mamãe tá mal e tal, não sei o quê. Sendo que esses irmãos, né, também estavam brigados com ela por conta dessa situação, né? A mãe fez eles romperem com ela. E ela foi. Né, bem a contragosto, e ela foi. Porque ela tava mal com toda essa situação, né? Então, ela já tava no ápice, assim, dos seus transtornos alimentares. Ela tava pesando 40 quilos. E ela conta bastante, ela explica até bastante essa relação dela com a comida, né? Não é à toa que ela era bulímica, tá? Então, é um livro pesado, tá, gente? Tipo, a capa é colorida, mas o livro é totalmente pesado. Obscuro, assim, de temas. Mas aí eles estão falando, né? Conversando com a mãe que tá em coma. Ou está sedada, eu acho. Ela acha que ela tá sedada. Ou ela tá em coma. Não lembro. Mas sei que tem que esperar ela acordar. E não se sabe quando ela vai acordar. E eles falam: mãe e tal, conversam com ela, vê se ela acorda. E tava meio que uma competição, né? Quem fazia a mãe acordar. E ela fica sozinha no quarto com a mãe e ela fala: mãe, eu tô pesando 40 quilos. Não, a mãe dela não acorda, mas ela, né, ela acha que o fato dela ter conseguido ia fazer a mãe se mexer, né? Só que é quando ela percebe que não adianta, né? Não adianta agradar essa mãe. E, né, tem seu curso, né? A mãe dela falece. Ainda tem bastante história também depois que a mãe dela falece. Depois desse momento, né? Porque a relação dela com a mãe dela não melhora magicamente com a morte da mãe. Ela ainda tem um outro processo pra entender o que aconteceu depois da morte dessa mãe. Coisa que ela só conseguiria fazer bem com a mãe morta. Porque a mãe atrapalhava muito o processo dela, das coisas. Tipo, ela não sabia quase nada sobre a vida até o momento, né, que ela foi viver sozinha. Então, depois essa mãe morre, ela procura terapeutas, ela procura psicólogo, né? Eu não lembro se foi uma psiquiatra, mas eu lembro que ela faz acompanhamento psicoterapêutico e... lembrei, ela faz um tratamento com um psiquiatra que é especializado em transtornos alimentares. E uma psicóloga. E essa psicóloga que faz as conversas difíceis com ela, sabe? Dá umas cutucadas nela, que pergunta assim: essa é a sua relação com a sua mãe, né? Fale e tal. Aí ela tenta e ela foge dessa psicóloga.
porque ela não consegue falar sobre a mãe dela, assim, direito. Porque é como se ela tivesse desfazendo todo o esforço, né? Ela estivesse falando... É como se ela sentisse que, tipo, nossa, minha mãe fez tanto por mim, como é que eu vou conseguir falar mal dela, sendo que ela era uma pessoa terrível, né? Sendo que ela me fez mal, na verdade. Ela não conseguia assumir isso. Aí ela tratou o transtorno alimentar, porque ela descobriu esse terapeuta, né? E existe toda uma abordagem, né, da psiquiatria para se tratar de transtornos alimentares, tá, gente? É um pouco difícil, né? Porque é uma questão também que mexe com outras coisas, né? Não mexe só com o comportamento da pessoa, mexe com as emoções da pessoa. E ela vai, né, continuando esse tratamento. Ela arranja um namorado também que ele parece que tem esquizofrenia. E ele tem uma crise no meio do relacionamento deles. Então, assim, ela gostava muito dele, ela queria muito ficar com ele, mas não ia dar certo. Ela tendo os problemas dela e ele tendo os problemas dele, sendo que ele não queria nem tratar o transtorno dele. Ele queria ficar o dia inteiro chapado, vocês entenderam? E era isso aí, que pra ele tava tudo certo. E ela não queria viver assim. E ela passa a última parte do livro, né, que é depois da morte da mãe, empenhada mesmo em se tratar. E ela é um processo contínuo, né? Não é à toa que ela continua o tratamento e ela finalmente, né, consegue reconhecer, tipo, minha mãe fez isso, mas ela tá morta, né, agora. E não é à toa que o processo terapêutico dela é basicamente se desvencilhar de tudo que a mãe dela quis pra ela, né? Não é à toa que ela para de atuar, ela não tem interesse, ela faz outra coisa, né? Eu acho que ela deve ter outras atividades. Eu lembro que... E aqui ela fala, né, que a Miranda procurou ela pra falar, né, sobre, vamos voltar a fazer iCarly, uma continuação, né, e tal, parará. Ela fala que não, que muito obrigada, ela tá muito bem. E ela era amiga da Miranda, né, ela tinha uma amizade, só que a mãe dela atrapalhava um pouquinho. Mas a mãe dela confiava na Miranda, mas não confiando. Vocês entenderam? E assim, gente, ela se desvencilha da atuação e ela faz outras atividades hoje, né. Mas, assim, é um livro que... Nossa, assim... teve um momento, gente, que eu escrevi nesse livro... Deixa eu ver se eu acho. Eu falava, nossa, quem tem uma mãe como essa, né? Não precisa de inimigo. Tipo, eu escrevi várias coisas nesse livro, gente, sério. Tá todo marcado meu livro. E algum dia, né, quem sabe eu faço um vídeo melhor sobre isso. Porque eu gostei bastante desse livro. E, assim, gente, sério... Top sentimentos conflitantes, né? Você ler um livro sobre uma história tão difícil com uma mãe, né? Mas tá, agora vamos falar sobre Quiet on Set, que é a série documental sobre as questões que envolveram, né, a Nickelodeon, no qual a Nickelodeon esteve envolvida, né? No caso, principalmente o Dan Schneider, né, que ele era, acho que o chefe executivo, o produtor executivo da maioria das coisas, inclusive até de iCarly. A gente é triste porque... Essa parte eu vou ter um leve treco. Porque, assim, gente, eu cresci assistindo Nickelodeon. Meu avô tinha televisão a cabo em casa. E eu morava com os meus avós, né? Tipo, era uma casa de 2 andares. E meus avós moravam embaixo e meus pais moravam em cima, né? Depois que meu pai saiu de casa, ficou só eu e minha mãe, né? E depois a minha irmã. E... Gente, essa é a parte, assim, que eu ia assistir TV na casa dos meus avós, né? E, assim, eu cresci vendo Nickelodeon, esse foi o negócio. Tipo, obviamente, né, os programas, conforme eu ia crescendo, também mudavam os programas, né? E eu peguei, literalmente, iCarly, né, naquela fase, né? iCarly, Drake e Josh. Eu gostava muito de Drake e Josh. E é muito triste, né? Porque eu assistindo o documentário, porque assim, meu Deus, a minha infância foi uma mentira. Mas tá. O Quiet on Set é essa série documental que trata sobre os temas, né, nos quais a Nickelodeon esteve envolvida, as polêmicas, né, que esteve envolvido. E sendo essa, né, abuso de menor de idade e exploração também, né. A Sam tá mais nessa questão da exploração, porque a mãe dela vivia reclamando, né, da questão do dinheiro, que ela não recebia muito. E o Drake fala da parte, principalmente do abuso que ele sofreu, né, por um outro membro, né, de outro cara que também trabalhava na Nickelodeon. Só que a Nickelodeon tem um histórico, não é limitado a um caso único, né, na verdade são várias situações que configuram ambientes hostis a crianças, né.
Teve um outro cara. Eles começam narrando, né, dos primeiros programas que o Dan Schneider fez. Aí eles vão fazer uma linha cronológica, né? Até chegar no momento mais recente, né? E o Dan Schneider, desde sempre, parece que assim, eles não faziam uma averiguação, sabe, de antecedentes criminais nas pessoas pra trabalhar com criança. E teve uma questão de que uma criança, uma menina, trabalhava na Nickelodeon, agora eu não vou lembrar qual programa, ela trocava mensagens com um dos meio que coordenadores de criança, sabe? Só que ele era um cara, tipo, a menina tinha 11, 12 anos e o cara tinha seus 20 e tantos. Então, assim, muito esquisito, né? E ele mandou meio que fotos pra ela. Fotos de você... Aquelas fotos indesejadas de homem. E teve toda uma questão, porque a mãe viu, né? A mãe foi atrás de cobrar um posicionamento da empresa e tal. E ele depois foi pego, né? Com várias fotos, né? De crianças, outras crianças também. No apartamento dele. Então, assim, gente, o Qual Eram Sete é esse documentário pra falar que, tipo assim, tudo de problema tava na Nickelodeon, né? Tava acontecendo debaixo do nariz do Dan Schneider. Ele era um chefe muito abusivo, muito controlador. Ele maltratava as pessoas na frente delas. Ele tinha um grave problema com ser misógino. Ele era muito sexista. E também a questão da Amanda Bynes, né? Que eu acho que a questão depois dela, acho que é o Drake, né? Que é o mais falado, que é o quanto a Amanda Bynes foi explorada e possivelmente até abusada pelo Dan Schneider. E, gente, a questão da Amanda, é porque eu não assistia muito o show da Amanda. Eu entrei na Nickelodeon depois do show da Amanda. Não era uma coisa assim que eu assistia. Eu assisti um episódio ou outro quando tava passando, mas assim, se tivesse passando outra coisa melhor em outro canal, eu ia procurar. Eu não gostava muito. Mas também porque eu acho que a Amanda já era mais velha do que eu. Então, assim, eu achava um humor meio esquisito, eu não gostava das piadas, eu não gostava do programa. Graças a Deus, né? E depois, assim, do que eu vi das coisas das piadas que ele mandava ela falar, eu fiquei assim, meu Deus, não é possível isso. Tipo, completamente eu vou entender o porquê da Amanda Bynes também não querer, né, mais ser vista hoje. E há certos rumores, né, de que talvez ele tenha abusado dela, mas nada confirmado, né? E... Gente, assim, sério, Qual Eram Sete foi pra pegar tudo que eu achava que a minha infância era feliz e colorida e disse assim, não, minha querida, você sempre foi essa garotinha triste. Aí eu... E vamos avançando, né? Entrou o... Já e Carly eles não falam muito, mas falam, né, que o ator que fazia o irmão da Carly, que eu esqueci o nome dele, que eu achava ele meio assim, cara, um homem dessa feita, ele, sei lá, meio esquisito. Mas depois, que bom, né? Que bom que ele era assim. Que ele protegia, né, os atores os atores, no caso, né, a Sam, a Janet, a Miranda e o Nathan Kress, né? Dos abusos, assim, porque o Dan Schneider ficava, tipo assim, toques indesejados, né, no corpo de menininhas. E até botava, tipo, as meninas, é uma cena de banho, né, de nadar, essas coisas tudo de piscina, bora botar as meninas de biquíni. Tipo, as meninas tinham, sei lá, 15, 16 anos, 17, 18, mesmo se fosse uma mulher de 30, se ela não quisesse, cara, não ia rolar. E é complicado, assim, porque a gente fica... Eu juro que eu não percebia isso. Juro que eu não percebia. Eu achava, a Carly, na verdade, tudo, na verdade, eu achava com aquele tom, tipo, nossa, uma situação meio esquisita, né? Tudo que se passa aqui, mas eu gostava, né? Esse era o problema, eu ainda gostava. Mas eu achava a Carly um pouco mais esquisito. Eu achava, nossa, tem umas coisas meio esquisitas, né? Esse humor aqui e tal. Né? Mas eu assistia. Eu gostava mais de Drake e Josh, e aí que entra no ponto sensível, né, da conversa, porque, gente, nossa, o que o Drake fala, que tinha um cara, né, com quem ele tinha trabalhado antes, até no show da Amanda, que ele abusou sexualmente do Drake, né, enquanto o Drake tava desacordado e tal. E, gente, assim, a dor do pai do Drake, assim, os momentos que eu via o rosto dele, eu ficava assim, meu Deus, o quanto que esse homem deve se sentir culpado, né, porque... O pai do Drake era quem era, assim, mais interessado no Drake, né? Tipo, ele que reparava mesmo, ele que acompanhava o filho.
E ele sabia que esse cara não era boa coisa, o cara que abusou dele. Ele tinha essa preocupação com o Drake, sabe? De estar presente e tal. E parece que meio que foi até aquele negócio orquestrado, sabe? Os pais do Drake se divorciam e deixou, tipo, a mãe, né, o cara que queria abusar dele, começou a dar ideia na mãe, tipo, ai, por que tu não pega o Drake? Tipo, por que tu não pega a guarda? E ele acabou que, tipo, conseguiu manipular o Drake pra ele, né? E deixou ele meio que acessível, né, pra ele poder abusar. Não é à toa que quem percebe o que tá acontecendo é a mãe da namorada do Drake. Que pensa, por que esse cara de 50 anos tá ligando pro namorado de, sei lá, adolescente da minha filha? Aí ela, né, foi quando ele conta, parece que pra ela, né, e ela chama a polícia. Aí eu, graças a Deus, um adulto pra fazer alguma coisa. Dá uma certa revolta ver, sabe, que os adultos que fazem alguma coisa são silenciados. E os adultos que vão deixar acontecer o bagulho, tipo, deixam as crianças na mão deles. Aí eu, graças a Deus, uma adulta decente, uma adulta que fez o mínimo. E chamam a polícia, aí o Drake fala, né, o que acontece, aí eles vão lá e parece que querem procurar o cara, né. É toda uma situação até finalmente o Drake ter justiça pelo o que ele passou, né. Mas sério, gente, e o pai dele não sabia, né, até certo ponto de que isso tinha acontecido. Né, à toa que ele fala, nossa, meu Deus, ainda bem que prenderam esse homem, porque eu tinha medo dele fazer alguma coisa com meu filho. O Drake olhando assim, pois é, né, pai? Pois é. E assim, gente, Iron 7 foi, assim, pra pegar esse livro e o documentário, assim, juntaram e destruíram minha infância. Mas não nesse sentido, né? Tipo, destruíram essa inocência sobre uma coisa ruim, né, que acontecia, obviamente. Né? Porque ficar sem saber, né? Que um negócio desse acontecer e achar que era maravilhoso, perfeito, também não pode. Então, assim, gente, não se preocupe, não destruiu minha infância, né? Mas fez também eu perceber um pouco mais de coisas assim que, pelo menos eu já desconfiava, né? Porque eu achava algumas coisas muito esquisitas que acontecia, mas eu assistia. Eu gostava muito de assistir os programas da Nick at Night. Eu gostava também mais dos desenhos, tipo Hey Arnold, continua sendo Ginger, amo, e o Doug, né? Eu gostava muito mais dos desenhos. Zoey 101 eu não vou falar nada por um simples motivo, gente. É meio controverso falar de Zoey 101, porque, né, tem a questão do bullying que acontecia, né, dentro dos negócios. Eu não assisti Brilhante Vitória. Eu parei, eu acho que foi em iCarly. Eu não assisti nem Sam Cat. Então, assim, não sei mais nada depois disso. É bem difícil falar sobre, né, porque é uma coisa que eu também não tenho acesso às informações, né, desse outro lado da coisa. Então é isso, gente. Não acompanhei nem a Ariana Grande na Nickelodeon, então é isso. Vou ficando por aqui, e esse vídeo já tá gigante, e, né, vamos ao ar aí, em algum momento. E o que acontece, gente, né, eu vou falar porque esse ponto eu já vou estar em outra cidade, né. Eu vou me mudar pro interior aqui do estado, vou ficar no município durante uns 2 meses, mais ou menos, porque eu tenho que fazer o internato rural, né, que é fora da cidade. E eu escolhi ir pro interior também. E é isso. Então, esse vídeo vai ao ar em algum momento, né, que eu tô deixando um monte de vídeo pronto. Vai ao ar em algum momento dessa minha estadia lá. Então, é isso, gente. Por favor, não deixem o vídeo flopar, deem streaming, né? Eu sei que a pauta é meio distante, fria e tal das coisas, mas é isso aí, gente. Por favor, me ajudem.